Olá pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, né, nesse período de afastamento social, né, de pandemia. Sou o professor Jerônimo e vou aqui ministrar uma aula sobre geometria, um conceito novo baseado no trabalho de vocês, né, que eu passei na semana passada alguns conceitos. Hoje vou estar explicando alguns desses conceitos e na próxima aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo, né? Vamos falando aqui de geometria, né? Um entendimento para todos vocês é que nós temos a ideia, né, é se falar do mundo de matemática e geometria como algo diferente, né, separado. Mas na verdade não existe diferença de matemática e geometria. Geometria faz parte da matemática. Na verdade, nós temos que usar a nomenclatura de matemática é formada de álgebra e geometria. A parte de álgebra é a parte em que nós fazemos os cálculos, temos as fórmulas, temos os problemas, né, do nosso cotidiano. Essa parte é chamada, se você entender, isso é matemática. Na verdade, isso é uma parte da matemática, é a álgebra, né, que trabalha esses cálculos. E a parte que fala de figura geométrica e tal, nós chamamos de geometria, né? Mas as duas, no caso, álgebra e geometria, faz parte da matemática. Tudo que nós temos em álgebra tem uma representação em geometria. Nós temos os números, né? Os conjuntos, nós temos na geometria a reta numérica. Vocês vão ver um conteúdo chamado equação do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau é uma reta, né? Nós temos um conteúdo chamado equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau é uma curva na geometria. Nós temos sistema de equações. Todo sistema de equação vai dar uma reta paralela ou duas retas paralelas ou retas concorrentes. E assim sucessivamente. Então, o entendimento a partir de então é o seguinte: a matemática é formada de álgebra e geometria. Elas são uma coisa só, não existe diferenciação de álgebra e geometria. Em algumas escolas, existe o professor de matemática, o professor de geometria, né? Mas no final, tanto a nota de geometria como a de álgebra faz parte do conteúdo de matemática, né? Faz parte da matemática. Então, do início da nossa geometria, né? Nós temos aqui as primeiras ideias de geometria, ok? A primeira ideia de geometria aqui, que na verdade não é essa folha, é aqui, né? A ideia inicial de geometria. Para falar de geometria, primeiro nós temos que falar de três conceitos primitivos iniciais da geometria, que é o ponto, a reta e o plano, né? São conceitos intuitivos, nós não temos uma definição de cada um, nós temos a ideia. Você vê em pesquisas vários conceitos sobre cada uma dessas coisas, ok? Mas não existe uma definição, né, pronta para esses conceitos, nós temos mais a ideia. O ponto é o seguinte: se nós fazemos qualquer marcação em uma superfície plana, essa marcação nós podemos chamar de plano. Se eu pego uma agulha e faço um furo, né, em uma folha de papel, esse furo que foi feito é chamado de ponto. Aqui eu tenho uma agulha, se eu marco aqui um ponto, né, nessa folha de papel, isso aqui é um ponto. Eu tenho uma caneta, se eu pegar a caneta e faço uma marca da caneta, aqui também é um ponto. Se eu pego o piloto e marco, né, um ponto, né, com o piloto, também é chamado de ponto. O ponto não tem dimensão, não tem tamanho, não tem espessura, não tem peso, não tem nada. Ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto, ok? Depois nós temos a ideia de reta. Aqui nós temos a ideia de uma reta, seria de uma corda, né? Nós temos aqui, né, eu fiz com a régua esse segmento aqui, que é uma reta. O ponto, eu vou falar aqui para vocês, o ponto é representado sempre por uma letra maiúscula do alfabeto. A reta é representada por uma letra minúscula do alfabeto. A reta é infinita nos seus dois sentidos, né? Ela não tem fim. E representada por uma letra minúscula do alfabeto.
E a ideia de plano é a ideia, vamos dizer, do quadro, né? Do quadro negro da escola, nós escrevemos, ali é um plano. A superfície da mesa, né, de uma mesa, é a ideia de plano. Porém, o plano ele é algo infinito, ele não tem fim, né? Nós temos o plano, ele fica no espaço, vamos dizer assim, né? O entendimento maior para o plano é para o espaço, porque o espaço é infinito, então o plano se encontra nele. Mas a superfície de uma mesa, né, dá a ideia nossa de plano. São conceitos primitivos, na geometria não possui definição, né, pronta para eles. Aí o que eu já falei aqui em cima, o ponto ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto, a reta é representada por uma letra minúscula do alfabeto e o plano é representado por uma letra grega. Letra grega, né, é uma simbologia, uma escrita dos gregos antigo, mas que é muito usado na matemática, né? No nosso trabalho, que seria apresentado, que foi marcado para apresentar em sala de aula sobre os sistemas de numeração dos povos, teria o sistema de numeração grego, e vocês iriam ver essas letras. Aqui eu tenho alfa, beta e gama, né? Aí eu tenho aqui o ponto A, né, marcado com ponto, a letra maiúscula, R, a reta R, no caso aqui, e o plano alfa, com a letra aqui dentro que representa ele. Algumas considerações importantes. Nós temos que na reta há infinitos pontos, porque a reta é infinita e ela é formada de vários pontos. Eu gosto muito de dizer que a reta é uma sequência infinita de pontos, né? É formado por infinitos pontos. Aí eu tenho uma explicação aqui, nós temos uma reta toda pontilhada. Aí se eu colocar pontos nesse espaço em branco, eu vou ter a reta do jeito que nós conhecemos. Então a reta é uma sequência infinita de pontos. O plano também existe infinitos pontos, né? Porque o plano é infinito e dentro desse plano existem infinitos pontos, né? Desse jeito, a gente vê geralmente ele em branco, mas ele é formado de infinitos pontos. E no plano existem infinitas retas, claro, né? O plano é infinito, reta é infinita, num ponto há infinitas retas. Aqui eu tenho a reta M, S, a reta R e a reta T dentro do plano. Esse plano aqui está limitado, mas como eu falei para vocês, a ideia de plano é algo ilimitado. Nós temos aqui outra definição, que se eu tenho dois pontos, por dois pontos eu só posso conseguir que passe uma reta, né? Uma reta que passe no ponto A e ponto B. Se eu tenho um único ponto, como eu escrevi aqui, ó, ponto B, eu posso fazer infinitas retas passando por um único ponto. Mas se eu tenho dois pontos, eu só consigo ter uma única reta. Nós temos agora aqui tem umas definições, né? Que uma figura geométrica é um conjunto de pontos, né? Claro que toda figura geométrica é formada de reta, semirreta, segmento de reta, que nós vamos ver a seguir, e todos eles são formados de pontos, né? Se a reta é formada de pontos, todas as subdefinições de reta, os subconceitos, no caso, os subtemas de reta, vamos dizer assim, a reta, semirreta, segmento de reta, tudo são formados de pontos. Então, toda figura é um conjunto de pontos, né? A geometria plana, porque nós estamos trabalhando em área plana, né? Com plano, área plana. Nós não estamos trabalhando numa área espacial. Exemplo, eu quero representar um dado ou uma moto. Eu não posso representar uma moto em um plano, porque ela tem espessura, tem altura. Uma geladeira. Eu não posso representar uma geladeira como uma figura plana, porque ela tem altura, volume, né, largura, tem espaço. Aí nós chamamos de geometria espacial, é algo que vocês vão ver mais na frente. Mas aqui são as figuras que podem ser escritas, desenhadas no ponto, no plano. Aí nós temos posições relativas das retas, né? Nós temos aqui retas, elas podem ser concorrentes. Quando é que duas retas, né? A posição das retas. Quando é que duas retas elas são concorrentes? Quando elas apresentam um ponto em comum. Observe aqui, eu tenho o ponto A, que pertence à reta R, e esse ponto A também pertence à reta S.
Então, nós temos aqui essa nomenclatura aqui, essa definição, essa escrita. R intersecção com S é igual a A, ou seja, A pertence tanto à reta R como à reta S. Então, quando eu tenho duas retas que têm um ponto que pertence a essas duas retas são chamadas de retas concorrentes. São retas que apresentam um ponto em comum. Quando duas retas não apresentam ponto nenhum em comum, elas são chamadas de retas paralelas, né? Aqui eu tenho a reta R e a reta S, escrita uma do lado da outra, porém elas não se encontram. Aqui eu tenho R intersecção com S é igual ao conjunto vazio, não existe elemento nenhum. Então essas duas retas são concorrentes. Depois nós temos outras figuras geométricas que nós temos o nome de semirreta. Semirreta é a figura geométrica que ela tem início em uma extremidade, porém ela é infinita na outra, né? Aqui o exemplo de uma reta, ela foi dado esse ponto e dividida essa reta em dois pedaços. Então, cada pedaço dessa reta nós chamamos de semirreta. Aqui a semirreta que começa em P e vai para R. Aí eu botei aqui separado, no caso poderia assim ser P e sentido à direita. E aqui também a reta P no sentido da esquerda, é outra semirreta, né? Então, a grosso modo, nós podemos dizer que semirreta é um tipo de reta que tem início em uma de suas extremidades, porém ela é infinita da outra. Aqui nós temos o segmento de reta, que o segmento de reta é um pedaço da reta. Eu peguei uma reta e cortei um pedaço. Eu coloquei um ponto de um lado e outro ponto. Marquei o ponto de um lado e o ponto do outro. Então, esse pedaço aqui nós chamamos de segmento de reta. O segmento de reta AB, né? Começa em A e termina em B. Eu posso representar só AB, segmento AB, ou também representar o segmento AB com um traço em cima, certo? Aqui, entre as extremidades e o segmento de reta, existem infinitos pontos, claro. Daqui para aqui, no meio dele, existem infinitos pontos. Bem, então, essa aqui, né, foi a definição de reta, ponto e plano para vocês, como eles são representados, né, e a subdivisão de reta, segmento de reta, reta paralelas, retas concorrentes quando existe um ponto em comum, paralelas quando não apresenta ponto nenhum em comum, né? Segmento de reta é um tipo de reta que tem início em uma extremidade e na outra é infinita, e semirreta é um pedaço de reta, ok? Vamos falar aqui agora de ângulo, né? O conceito inicial de ângulo é o seguinte, olha para cá. Nós temos aqui essa figura geométrica. Observe que aqui é um plano, né, representado um plano, e eu tenho essa reta aqui e essa reta. Eu tenho esse ponto V, né, que essas duas retas são retas concorrentes, porque elas se encontram no ponto V. Então aqui eu tenho 4 regiões. Eu tenho essa região que é a região BVC, eu tenho a região CVD, que é essa região, a região DVA, que é essa região, e a região AVB, que é essa outra região aqui de cima. Aí eu vou separar essa parte aqui, né? Essa parte aqui eu vou colocar aqui embaixo. Então, isso aqui é o conceito que nós temos de ângulo, né? Porque é o seguinte, quando eu, aqui em cima, nesse plano, se eu pego daqui para cá, eu posso marcar uma semirreta. Posso dizer que de V em sentido AB é uma semirreta. E de V para C é outra semirreta. Então, aqui eu tenho duas semirretas que têm origem no mesmo ponto, no ponto V, né? Então, esse espaço compreendido entre duas semirretas que têm origem no mesmo ponto, nós chamamos de ângulo. Essa abertura aqui é que nós chamamos de ângulo, né? Então, eu tenho a semirreta V, a semirreta VB e a semirreta VC. Esse espaço aqui é chamado de ângulo. A definição de ângulo nós temos assim, que ângulo é uma região plana situada entre duas semirretas distintas de mesma origem, né? Aqui nós temos o conceito, as nomenclaturas, né, das partes de um ângulo. Nós temos aqui a abertura, que é o ângulo propriamente dito. Nós temos aqui, que é chamado de lado VB. Nós temos esse lado aqui, que é chamado de lado VC.
E nós temos o vértice, que é essa parte aqui, ó, onde as duas semirretas se encontram para formar, né? Onde as duas semirretas têm origem. Então, esse ponto aqui é chamado de vértice. Aqui uma atividade, uma nomenclatura. Nós podemos escrever aqui esse sinal de menor que, BVC, o ângulo BVC com sinal de menor que. Essa nomenclatura aqui é pouco usada. A mais usada é essa aqui, BVC. BVC com circunflexo em cima de V, porque ele representa o vértice do ângulo. Ou também eu posso ter o ângulo V com circunflexo em cima do V, né? O ângulo V ou essa nomenclatura aqui. Nós vamos usar muito essa nomenclatura aqui. Nós vamos usar a nomenclatura BVC, viu? BVC. Vamos usar muito essa nomenclatura, mas vocês podem ver e essas aqui você vai ver muito pouco essa nomenclatura aqui, certo? Então, eu tenho o ângulo BVC, como está escrito aqui, ó, BVC, com circunflexo em cima de V. Bem, nós temos aqui uma pequena atividade, né, só para reforçar o que eu falei. Eu tenho esse ângulo aqui, que nós temos esse V, que é o vértice, e os lados VM e VA, né? Esse outro ângulo aqui, eu tenho o vértice, que é D, e tenho o lado DF e DB. Esse outro ângulo aqui, eu tenho o vértice P, que é onde as semirretas iniciam, e tem o lado VK e tem o lado PT, né? Esse ângulo KPT. Aí eu tenho lados e o vértice. Aqui, a nomenclatura, se eu tenho o ângulo TRS, eu vou escrever, como eu falei, que é a nomenclatura mais usual. T, R e S. Em cima do R, o circunflexo, porque o R é o vértice, é o ponto que representa o vértice. Aqui também o ângulo DEF. Então, EDF com circunflexo em D, porque é o vértice, e o ângulo OMN. OMN com circunflexo em M, porque o M é o vértice. Nós temos o transferidor, que é um instrumento utilizado para medir ângulo, né? Nós temos esse semicírculo aqui, né? Semicírculo é um semicírculo, a metade, e o ângulo ele é medido em graus. Então, esse transferidor ele é dividido aqui, ele tem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e vem até 180, né? Esse aqui é chamado transferidor meia-lua, né? Só a metade. E ele vai de 0 a 180. Ele é todo subdividido. Aqui eu tenho 0 graus, aí tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o 10 está marcado. Aí nós temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 20 está marcado. Enfim, ele tem 180 subdivisões. Ok? Aqui nós temos o transferidor, que é uma volta completa. Existem esses dois tipos. Nós utilizamos inicialmente esse meia-lua porque fica de melhor entendimento. Mas a circunferência, no caso, em graus, ela tem 360 graus. Daqui até aqui 180 e daqui para cá mais 180. Então, 180 com 180, 360 graus de medida da circunferência. Ok? Aí, agora, nós temos, dentro dos ângulos, uma subdivisão de ângulos, né? Essa classificação de ângulo. O ângulo ele é chamado de ângulo reto quando ele mede 90 graus. Né? Como eu falei para você, ó, isso aqui é como se fosse um transferidor, aqui 0. De 0 até 90. Então, aqui eu vou ter 90 graus. Esse 90 graus, geralmente, quando o ângulo é reto, ele tem um quadradinho com um ponto no meio. Isso simboliza que ele tem 90 graus. Né? Então, todo ângulo que tem 90 graus é um ângulo reto. Depois, nós temos o ângulo agudo. Quando é que um ângulo agudo? Quando o ângulo, né, como a abertura, no caso aqui, ó, do ângulo, ele é menor que 90. Então, 90 seria aqui,
né? Como esse ângulo ele é menor que 90, então ele é chamado de ângulo agudo, tem a medida menor que 90 graus. E esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Observe que aqui seria um ângulo reto de 90 graus, só que esse ângulo ele vem para cá, né? Ele tem aqui um lado dele aqui e o outro lado dele cá. Então essa abertura aqui tem mais que 90 graus. Então nós chamamos de ângulo obtuso. Na verdade, a definição fica assim: ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus. O ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90, ou seja, a medida dele está entre 0 e 90, né? Um ângulo de 80 graus, ângulo agudo. Ângulo de 70, de 50, de 30, ângulo agudo, porque tem sua medida menor que 90. E o ângulo obtuso é aquele que tem sua medida entre 90 e 180 graus. Né? Ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Se eu pego o ângulo de 120, é um ângulo obtuso. Se eu pego o ângulo de 180 é um ângulo raso. Vamos ver. Um ângulo de 160, um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Né? Aí nós temos aqui também falando sobre ângulo pleno, é o ângulo que mede 180 graus. Nós vamos trabalhar com ele mais adiante, né? Mas quando o ângulo aqui, ó, tá aqui, as duas semirretas estão uma em cima da outra. Tinha uma semirreta aqui, ela veio, fez uma volta e veio para cá, encostou na de cá. Então ficou toda essa abertura. Essa abertura tem 180 graus, é chamado de ângulo pleno, né? Aqui nós temos uns outros exemplos. Esse ângulo aqui é o ângulo agudo, porque ele é menor que 90. Nós temos o ângulo reto, né, com aqui o quadradinho dentro, 90 graus, ângulo reto. Esse ângulo é maior que 90, ângulo obtuso. E nós temos esse ângulo aqui, que é um ângulo raso, é um ângulo que mede 180 graus. Aqui eu tenho uma semirreta para o lado de cá, outra para o lado de cá. Então, fez essa abertura aqui. Essa abertura tem 180 graus, é chamado de ângulo raso. De ângulo raso. Mais alguma coisa aqui, meu Deus? Não. Deixa eu ver. Não, é só isso mesmo, né? Então, aqui eu falei das definições da geometria entre reta, ponto e plano e dei para vocês também uma definição de ângulos. É a nossa primeira aula, essa é a minha primeira videoaula, né? Vou melhorar mais nas próximas aulas. Ficou até um vídeo longo, eu queria um vídeo mais curto, mas não deu. Mas nas próximas eu vou tentar ser mais sucinto no conteúdo. Vocês têm meu WhatsApp, podem entrar em contato para tirar dúvida nessa atividade, que eu sei que vocês vão ter uma certa dificuldade, porque é um conteúdo novo. Mas vocês podem também estar assistindo outras aulas mais elaboradas na internet sobre introdução à geometria. Lá provavelmente só não deve ter a sequência que eu fiz aqui, mas os conceitos vão ser os mesmos para a introdução da geometria, para vocês entenderem o conteúdo, certo? Mas é isso aí, eu estou aí, qualquer coisa podem tirar dúvida e na próxima aula nós vamos dar continuidade ainda mais em geometria, certo? Com essa videoaula aqui, com certeza vai dar para vocês resolverem a atividade que eu vou mandar para vocês, certo? Tenham todos um bom dia, uma boa semana, bons estudos. Nós estamos todos à escola com muita saudade, né, do nosso convívio social, mas que no momento o que nós possamos fazer é isso, né? É uma situação nova. Nós estamos enfrentando novos desafios, né, em fazer videoaula para vocês, mas o pensamento é no crescimento dos conhecimentos, né, das disciplinas com vocês, ok? Um bom dia, eu aguardo o retorno de vocês sobre a atividade.